Muito bom dia a todos. Passamos agora a ter a nossa primeira aula sobre ímãs e magnetismo terrestre. Vamos estar caracterizando essas pequenas partículas, esses pequenos objetos que possuem características muito distintas, características essas que nos permite, estar criando motores elétricos com características muito singulares, que nos permite criar dínamos que vão produzir energia elétrica, por exemplo, além de uma série de outras características envolvidas na parte da informática. Quanto ao magnetismo terrestre, é algo que até hoje nos protege, por exemplo, de partículas provenientes do Sol, tá? Tanto é que anomalias estão sendo detectadas e o pessoal está bem preocupado quanto a isso, mas o magnetismo terrestre, ele também até hoje continua permitindo, por exemplo, a navegação, desde que você não disponha de um GPS, por exemplo, ok? Vamos lá a essa aula de hoje, então. Como introdução, a gente vai pensar nessa parte aqui que magnetismo, o que ele é. Então, ele estuda as propriedades magnéticas dos materiais, bem como as suas aplicações. Então, esse termo magnetismo está associado à cidade de Magnésia, tá? Uma antiga cidade grega, onde foi observado essa propriedade do material atrair o ferro, um determinado minério, né? Que depois foi chamado de magnetita, que tinha a possibilidade de estar atraindo outros metais, tá? Bom, esses ímãs, então, eles são materiais que possuem seus componentes magnéticos muito bem organizados. Então, na realidade, o que acontece? Todos os materiais, eles são compostos por pequenos ímãs elementares. Então, é como se fosse esse aqui o material como um todo, né? Só que tem pequenos ímãs dentro dele. E se eles estão desalinhados, bagunçados, vamos chamar assim, como dessa forma aqui na figura da esquerda, eu não vou observar uma propriedade magnética no objeto como um todo. Mas agora, se eu começo a observar que eles estão devidamente alinhados, aí sim isso aqui vai se evidenciar como sendo um ímã, e esse ímã, então, ele vai estar, por exemplo, atraindo outros metais, alguns deles, né, depois a gente vai discutir alguma coisa sobre isso, para poder estar sendo usado para alguns outros objetos, certo? Bom, então vamos lá. O ímã permanente natural é aquele que os ímãs elementares, naturalmente, quando você tira na natureza, já estão alinhados, mas também existe a possibilidade de você criar um ímã permanente de maneira artificial. Então você vai lá e produz um material ou alinha todos esses domínios magnéticos do material e ele permanece assim por algum tempo, certo? Então, isso a gente associa a uma indução externa, a um campo magnético externo, por exemplo, para que ele possa se alinhar e ter as mesmas características de um ímã permanente natural. Então, eu passo a ter um material que, a princípio, ele estava todo bagunçado dessa forma. Através de uma indução externa, ele começa a se orientar, permanece assim, e ele então tem as mesmas características de um ímã artificial, de um ímã natural, perdão, ok? Propriedades de um ímã. Então, um ímã basicamente ele vai ter dois polos, polo norte e polo sul, basicamente por conta daquela situação de que na magnésia lá, eles começaram a observar que algumas pedras, a magnetita, começava a atrair outros metais, eles começaram a observar também que a magnetita ela se orientava pelos polos magnéticos da Terra, depois a gente vai conversar sobre isso, mas quando você deixava ela solta e ela pudesse girar livremente, elas apontavam sempre para o mesmo lado. Então, aquele lado que apontava para o polo norte da Terra, tá? Então, foi batizado de polo norte e o outro lado é um polo sul. Agora, uma coisa que é importante ressaltar aqui é que a gente não consegue ter ou isolar, separar um polo magnético. Então, eu não vou ter apenas ou um polo sul ou um polo norte. Pensando naquela teoria dos ímãs elementares, à medida com que eu vou quebrando, eu sempre vou ter outros novos ímãs, óbvio que com menos potência, com menos intensidade. Outra característica sobre esses polos de um ímã é que eles possuem atração e repulsão. Então, a repulsão acontece quando eu aproximo
polos iguais, certo? Então, polo sul com polo sul se repele, polo norte com polo norte se repele, mas se eu coloco um polo sul com um polo norte, eu vou observar a atração desses dois polos. Então, é preciso ficar atento a esses detalhes e, independente que seja um polo sul ou um polo norte, por exemplo, ele vai atrair um pedaço de ferro. Então, se eu aproximar o ímã de um pedaço de ferro, polo sul ou o polo norte, eu também vou ter atração. E por que eu estou falando isso? Você vai ver mais tarde que nós temos diversas situações em que a gente vai estar precisando avaliar se um objeto é ímã, se é um pedaço de ferro normal, e aí a gente vai ter que usar essa característica. Então, sul e norte se atraem, norte, norte, sul, sul se repelem, e se você tem um ímã e um pedaço de metal, ele vai se atrair, ok? Bom, quando eu começo a quebrar um ímã ao meio, o que acontece? Eu tenho aqui um grande polo norte e um polo sul, só que eu não posso esquecer que isso daqui ele é composto, tá, de diversos pequenos ímãs, aqueles ímãs elementares que eu falei para vocês há pouco, certo? Então, quando eu vou lá e quebro esse ímã ao meio, eu continuo tendo esses pequenos ímãs elementares orientados da forma com que estavam. Então, quando eu quebro um ímã ao meio, eu passo a ter dois novos ímãs e eles mantêm a orientação original do meu ímã. Então, onde era o polo norte, continua sendo o polo norte. Onde era o polo sul, continua sendo o polo sul. Tá certo? É importante ressaltar que, por exemplo, se eu cortasse aqui ao meio, né? Então, eu teria aqui em cima um ímã com polo norte e com polo sul. E aqui embaixo, tá? Um ímã com polo norte e polo sul. Então, a linha através da qual eu corto esse ímã vai influenciar na formação desse meu novo ímã. É preciso ficar atento a isso, certo? Características dos materiais. Na natureza nós encontramos materiais ferromagnéticos. Esses materiais ferromagnéticos, quando eu coloco um campo magnético externo, um outro ímã, por exemplo, eles se imantam fortemente, tá? E eventualmente eles podem até manter essa característica de magnetização por um certo tempo. Então nós temos aqui como exemplo o ferro, o cobalto, o níquel e as suas ligas. Por exemplo, o ferro, se um eletricista pega lá uma chave de fenda e submete ela a um campo magnético externo, essa chave de fenda, por exemplo, vai ter propriedades magnéticas e essas propriedades magnéticas são evidenciadas quando, por exemplo, ele coloca um parafuso na sua extremidade e essa extremidade consegue manter esse parafuso grudado lá. Nós temos materiais paramagnéticos, que na presença de um campo magnético eles imantam-se fracamente e dessa forma não são atraídos pelos ímãs. Por exemplo, alumínio, magnésio. Então, por exemplo, se você pegar um ímã e encostar no ferro, ele vai ficar grudado. Agora, se você encostar no alumínio, não vai acontecer nada, ok? E nós temos os materiais diamagnéticos, que na presença de um campo magnético externo, eles criam ímãs elementares, a gente observa que os ímãs elementares deles acabam se orientando de maneira oposta ao campo aplicado. E aí nós temos cobre, prata, chumbo, entre esses exemplos, ok? O vetor campo magnético. Agora olha só, o que acontece? Aqui nós temos o nosso ímã físico, aquela parte lá que normalmente quando você vê um ímã de geladeira ele tem uma cor escura, né? E aqui é ele. E dentro dele nós temos os ímãs elementares devidamente organizados. Só que essas linhas de campo magnético, elas acabam extrapolando o espaço físico. Então vamos pensar assim, por exemplo, se eu colocar aqui um preguinho, à medida com que eu vou aproximando, vai chegar o momento em que ele é atraído e vai grudar no ímã. Mesmo não tendo encostado ainda no ímã, mesmo assim ele vai ser atraído e vai ser levado de encontro ao ímã. Então quer dizer que eu tenho uma área de influência ao redor desse meu ímã que faz com que eu tenha um campo magnético de ação desse meu ímã propriamente dito. Bom, essas linhas de força, essas linhas de campo, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Isso me permite dizer que dentro do ímã o campo magnético é orientado do polo sul para o polo norte e fora do ímã do polo norte para o polo sul. Então essa é a minha orientação. Como é que eu posso desenhar um campo magnético, por exemplo, um vetor campo magnético nesse ponto? Então ele vai ser tangente à trajetória, certo? E vai seguir
a orientação da minha linha de campo. Então aqui, por exemplo, está aqui tangente à trajetória e vai seguir para lá. Aqui está tangente à trajetória e vai seguir para lá, ok? E aqui você tem um desenho melhor, né, daquilo que eu tentei mostrar aqui. Então, para cada ponto, eu tenho um campo magnético. Perceba que ele sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Isso é fixo, isso eu preciso ficar atento a esse detalhe, ok? Bom, a interação entre os ímãs. Então, a interação entre os ímãs acontece da seguinte forma, conforme eu já havia falado. Polos opostos se atraem. E por que eles se atraem? Vamos lembrar que as linhas de campo saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Então aqui eu consigo perceber exatamente aquela disposição inicial que eu já havia falado para vocês. Mas quando eu tenho, por exemplo, dois polos norte, eu tenho linha de campo saindo aqui, linha de campo saindo aqui. Essas linhas de campo não vão se cruzar. Então o que acontece? Elas acabam se entortando para um lado e para o outro e acaba tendo a força de repulsão surgindo aqui entre esses dois polos. Ok? Então, Polo Norte e Polo Sul. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul, a linha de força interage muito bem uma com a outra. Essa aqui também interage, mas só que ela, como não cruza uma com a outra, né, acaba querendo se repelir para manter uma distância onde essas linhas não se acumulem tanto em determinados pontos aqui, certo? Bom, o formato dos ímãs. Então, por exemplo, num alto-falante, o ímã é um ímã circular, né? E aí nós temos o Polo Norte na parte de cima e o Polo Sul na parte de baixo. Quando nós temos um ímã ferradura, nós temos Polo Norte de um lado e Polo Sul do outro. Um ímã em barra, aquilo que a gente já vinha usando até agora. E o ímã de geladeira, Polo Norte e Polo Sul. E é óbvio que aí eu tenho que analisar, né? Sai do Polo Norte, entra no Polo Sul. O ímã de barra, como a gente já apresentou agora há pouco. O ímã de ferradura sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Tá? Então aqui no ímã de alto-falante, sai do Polo Norte e entra no Polo Sul, certo? Então, todas essas situações aqui, sai do Polo Norte e entra no Polo Sul, certo? Então, são essas as configurações que a gente precisa avaliar e ver como é que vai ser esse campo magnético no entorno do ímã, certo? Bom, agora olha só. A Terra, ela possui um campo magnético e quando eu vou para uma aula de geografia, nós vamos conversar sobre o Polo Norte, tá? Onde está o Ártico, o Polo Sul, onde está a Antártida, tá? E aí a gente termina a aula de geografia. Agora, na física, a gente precisa tomar cuidado porque onde eu tenho o Polo Norte geográfico está o Polo Sul magnético. Então você precisa ressaltar se você está falando de um norte geográfico ou de um sul magnético. Por quê? Elas vão estar em locais diferentes. Como assim? Porque, por exemplo, se eu colocar um ímã aqui, deixa eu colocar aqui um ímã em amarelo, tá? Um ímã que vai se tornar uma bússola, né? Ele vai ser atraído para o Polo Norte geográfico. Mas agora vamos lembrar da teoria. Para ser atraído para o Polo Norte geográfico, aquilo que foi batizado de norte em um ímã e sul em um ímã, ele só pode se orientar para o Polo Norte geográfico se lá for um Polo Sul magnético. Então, o norte magnético de uma bússola, ele é atraído para o sul magnético da Terra, que se localiza no norte geográfico. É complicadinho? É, mas você precisa tomar cuidado com o geográfico e o magnético da Terra. Da mesma forma que o Polo Sul geográfico é onde nós temos o Polo Norte magnético. Tem aqui uma diferença, aqui uma deflexão aqui entre o alinhamento do Polo Sul, dos polos Norte e Sul geográfico e o Polos Norte e Sul magnético, mas basicamente eles são muito próximos uns dos outros aqui no polo, certo? Então eu preciso entender que no Polo Norte geográfico nós temos o Polo Sul magnético e vice-versa, certo? Bom, a bússola. Então a bússola ele é um instrumento de orientação que traz aqui os pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, aqui Noroeste, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, tá? E esses pontos cardeais, eles se alinham com
o magnetismo da Terra. Então, qual que é a ideia? A ideia é, se aqui está a Terra, polo norte geográfico, polo sul geográfico. Onde eu tenho o norte geográfico, eu vou ter o sul magnético. Onde eu tenho o sul geográfico, eu vou ter o norte magnético. Então, a bússola ela vai se alinhar utilizando essas linhas de campo que a Terra oferece aqui. Já que a Terra é um grande ímã, além dela ter um magnetismo dentro dela, devido ao devido ao magma, que pode se alinhar, já que ele é um líquido, né? Então, ele acaba gerando esse campo magnético externo. E a bússola faz uso disso, que é um pequeno ímã, né? Para poder se orientar na superfície da Terra. Óbvio que essa bússola, e a gente precisa tomar cuidado com isso, ela depende, por exemplo, se eu estou aqui com outro ímã aqui perto, ela vai somar esse campo magnético aqui, mais o campo magnético da Terra, e vai interagir com os dois. Então eu preciso tomar esse cuidado de usar a bússola longe de outras fontes de campo magnético, para que ela não sofra nenhuma alteração significativa por conta desse magnetismo externo, ok? Bom, como exemplos agora, vamos lá discutir alguma coisa. A figura representa um ímã em forma de barra, com os polos magnéticos nas extremidades. Então aqui eu tenho o polo norte, aqui eu tenho o polo sul. Suponha que se pretenda dividir esse ímã em dois e que haja duas sugestões para fazer essa divisão. A primeira, de efetuá-la na direção longitudinal da linha. A segunda, na direção normal da linha N. Então, olha só. Essa primeira aqui, eu vou dividir o ímã assim, em duas partes, nesse pontilhado, né? E essa segunda, eu vou dividir o meu ímã assim. Certo? Então, eu preciso tomar esse cuidado. Logo em seguida, há essa divisão em relação aos ímãs resultantes. Então, vamos lá pensar um pouquinho. Meus ímãs elementares estão assim. Então, eles vão permanecer assim. Certo? E vão permanecer assim. Ok? Dessa forma, quando eu faço isso, nesse ímã aqui, se aqui eu tenho o sul e o norte, então aqui eu vou continuar tendo o polo sul e aqui eu vou continuar tendo o polo norte. Polo sul e polo norte. Aqui eu vou ter polo sul e polo norte, polo sul e polo norte. Agora, vamos aqui mudar o slide. Ambos vão se repelir? Ambos vão se atrair? Vão se repelir na primeira sugestão e atrair na segunda? Então agora a gente precisa pensar. Quando eu quiser aproximar, fizer uma tentativa de aproximação desses dois ímãs, tá? Eu vou ter polo sul ao lado do polo sul, polo norte ao lado do polo norte, então eu vou ter aqui uma repulsão. Então, no primeiro sugestão de corte, né, eu vou ter repulsão. Então, ambos vão se repelir? Pode ser que sim. Tem que analisar o outro. Ambos vão se atrair? Então isso aqui já está fora. Vão se repelir na primeira sugestão? Então isso aqui está valendo ainda. Isso aqui está certo. Vão se atrair na primeira e se repelir na segunda? A primeira parte está certo. Vão perder a imantação? Não. Para perder a imantação, eu tenho que chegar lá no que a gente chama de ponto Curie, né? A uma temperatura de mais ou menos entre 300 e 400 graus Celsius. Aí sim ele perde essa imantação, mas ele não falou nada em aquecimento. Agora, o que vai acontecer aqui na segunda? Se eu aproximar essas duas partes aqui querendo juntar esse ímã, eu tenho polo norte e polo sul. Então aqui eu vou ter uma atração. Então, no primeiro eu tenho uma repulsão e no segundo eu tenho uma atração. Então, ambos vão se repelir? Não. A gente já viu que o primeiro se repele, ok, mas o segundo não. Na primeira sugestão, vai se repelir? Sim. E vai atrair na segunda? Ok. Então, essa daqui é a nossa alternativa correta. Ok, certo? Aí aqui, vai se atrair na primeira? Não. Perdão, já tinha colocado aqui errado. Tá? E vai se repelir na segunda? Também não. Ok? Então, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão. Abaixo, aqui está ela, né?
nós mostramos a figura da Terra, onde N' e S' são os polos norte e sul geográficos, e N e S são os polos norte e sul magnéticos. Sobre as linhas de campo magnético, é correto afirmar que elas são paralelas ao Equador? Bom, o Equador está aqui, então se ela fosse paralela seria assim. Então não é, ela é perpendicular ao Equador, ok? Então essa está errada. Elas são radiais ao centro da Terra? Radiais ao centro da Terra, o que, que é? Elas estão sempre sobre o raio, então elas estariam assim, ok? Não é verdade isso, tá? Elas estão voltadas sempre para os polos, não dessa forma o que eu acabei de desenhar. Então tá errado também. Elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético? Isso aqui está correto. É só a gente lembrar de como era aquele ímã. Vamos conferir a alternativa D e E. O campo magnético é mais intenso no Equador? Não. Vamos lembrar que ele vai ser mais intenso onde as linhas de campo estão mais próximas. Então, onde eu tenho aqui um monte de linha de campo saindo, então nos polos, tá, eu tenho o campo magnético mais intenso. Agora aqui, onde as linhas se afastam, eu tenho um campo magnético menos intenso, certo? Então também está errada. O polo sul magnético está perto do polo sul geográfico, isso é mentira, né? No polo sul geográfico eu vou ter o polo norte magnético, então a alternativa correta é a letra C, ok? Próxima questão. 3 barras de ferro de mesma forma são identificadas pelas letras A, B e C, tá? Então agora eu vou aqui pegar mais uma página e eu tenho aqui 3 barras, o que ele chama de A, o que ele chama de B e o que ele chama de C. Voltando aqui, aí eu tenho A1 e A2, B1 e B2, então aqui A1 e A2, B1, B2, C1, C2. Bom, o que ele vai falar sobre isso? Quando essas barras são aproximadas, vemos que as extremidades A1 e B1 sofrem atração. Então, A1 e B1 sofrem atração, tá? As extremidades A1 e C2 sofrem repulsão. Então, A1 e C2 sofrem repulsão, certo? A1 e B2 sofrem atração. A1 e B2 sofrem atração. E A1 e C1 sofrem atração. Então, A1 e C1 sofrem atração. Então vamos lá. Agora a gente precisa parar e pensar. Se tem repulsão, é porque nós temos 2 polos magnéticos de mesma intensidade. De mesma intensidade não, de mesmo polo, né? Ou polo norte, ou polo sul e polo sul. Então quer dizer que esse cara aqui, ele é um ímã. E esse cara aqui também é um ímã. Agora, se eu paro para olhar, então eu tenho repulsão aqui, A1 com A2 repulsão, A1 com A1 atração. Então aqui eu tenho 2 polos de nomes diferentes, ou um norte e um sul, ou um sul e um norte. E aqui eu tenho norte, norte ou sul, sul. Agora, quando eu paro para pensar que esse cara eu sei que é um ímã, e esse ímã atrai o polo 1 do pedaço B e o polo 2 do mesmo pedaço B, significa dizer que esse aqui é um pedaço, por exemplo, de ferro que está sendo atraído para o ímã A, nas suas duas extremidades, quando comparadas com a mesma extremidade ou mesmo polo do ímã, que a gente já sabe que é o A. Então, A e C são ímãs. Então, vamos lá pensar. Assim, podemos afirmar, em relação a estas barras, que são ímãs permanentes A e C. O B, ele é um pedaço
de metal. Espero que você tenha entendido, compreendido todas essas nossas discussões. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.